Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao programa de TV do SIMP, programa este sob a responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas, nesta noite de 19 de maio de 2017. O programa do SIMP, voltado especialmente aos servidores públicos municipais, também tem toda a sua programação destinada à comunidade que atende, ou seja, o nosso munícipe, nosso querido cidadão pelotense. Na apresentação do programa de TV do SIMP, eu, Thiago Botelho, vice-presidente, estarei junto com vocês até às 20 horas. Lembrando que o programa de TV do SIMP vai ao ar todas as sextas-feiras ao vivo, aqui pela TVC, através dos canais 2 da Blue e 14 da NET. O programa de TV do SIMP também pode ser, após ele ir ao ar ao vivo, ser assistido através das mais diversas mídias eletrônicas que o SIMP possui. Então, vamos a elas. Primeiramente, o SIMP disponibiliza a todos e todas a sua página oficial na internet, o seu site www.simpelotas.com.br. Esse é o nosso site. Você, quando o acessa, lá no canto superior esquerdo, você encontrará sempre o vídeo do último programa de TV do SIMP, que foi exibido, que foi ao ar aqui pela TVC. Também acessando o site do SIMP, você tem informações, matérias que são postadas praticamente de forma diária. Também tem acesso à nossa lista de conveniados. Também você acessa as informações inerentes aos serviços que a entidade disponibiliza aos seus associados e dependentes em sua própria sede, como exemplo, o serviço de atendimento jurídico, odontológico e clínico geral, e tantas outras demais informações. Não deixe de visitar a nossa página www.simpelotas.com.br. Na sequência, temos o nosso e-mail. O e-mail oficial da nossa entidade é simp@simpelotas.com.br. Você, servidor público, pode enviar a sua mensagem através deste e-mail, deste contato, seja colocando como anexo um vídeo, foto, documento, enfim. Você pode fazer denúncia sobre o seu local de trabalho, as condições sejam estruturais, de relacionamento, que com certeza guardaremos o sigilo de quem nos enviou. O papel do SIMP é encaminhar, através da demanda colhida, encaminhar a sua devida solução e posterior retorno ao solicitante, ao colega municipal. E também as pessoas que não são servidoras do quadro, obviamente, que desejam entrar em contato conosco através deste e-mail simp@simpelotas.com.br, também fiquem à vontade. Possuímos também o nosso Twitter para aqueles que utilizam-se dessa ferramenta, aqueles que desejam seguir os nossos passos, nos sigam através do twitter.com/simpelotas. Através do Twitter, o SIMP sempre, conforme as suas postagens, nós disponibilizamos o título da matéria, do assunto e o respectivo link. Então, quando alguém clicar neste link, o remeterá diretamente ao nosso site, que poderá visualizar na íntegra o conteúdo daquela chamada. Como o Twitter, você trabalha com poucos caracteres, então tudo aquilo que nós temos na íntegra lá no nosso site, utilizamos do Twitter para colocar o título da matéria ou informação e o seu respectivo link, com algumas imagens também ilustrativas. Mas quando você clicar em tal link, lhe remeterá diretamente ao site e ali você tem todo o conteúdo à sua disposição. Então nos siga pelo twitter.com/simpelotas. Também possuímos o nosso canal de vídeos no YouTube, né? Se você deseja rever algum programa de TV do SIMP ou até assistir algum que porventura tenha perdido, todos os programas de TV do SIMP estão disponíveis no nosso canal de vídeos no site YouTube. Então você lá digitando na URL youtube.com/simpelotas, você tem acesso a todos os vídeos
dos programas de TV que aqui foram exibidos ao longo destes mais de 9 anos que temos aqui semanalmente, todas as sextas-feiras, a nossa programação. Também nesse canal de vídeos você terá acesso a imagens de algumas assembleias, atividades de confraternização e alguns outros vídeos orientadores, explicativos sobre determinado assunto. Então não deixe de visitar o nosso canal de vídeos no YouTube, apenas digitando youtube.com/simpelotas. Por fim, nossa última mídia eletrônica, você que possui uma conta aí no Facebook, utiliza-se diariamente, você pode visitar a nossa fanpage, ou seja, digitando Simp Pelotas, você nos acha no Facebook e ali nós diariamente colocamos matérias e informações que através ali da linha do tempo, qualquer pessoa livremente tem acesso à nossa fanpage e é possível que você deixe um comentário, questionando, sugerindo, criticando, elogiando, enfim, inteiramente à vontade, um espaço democrático para que você possa comentar, criticar, sugerir, enfim, aquilo que se encontra disponível como informação, como matéria. Também por essa mesma fanpage é possível que de forma individual, sigilosa, o colega municipário ou municipária possa nos enviar através do Messenger, ali pelo bate-papo, envie também a sua mensagem. Também pode enviar um tom de crítica, sugestão, um elogio e até mesmo, se for necessário, efetuar uma denúncia sobre o seu local de trabalho, enviando algum tipo de anexo, como vídeos, fotos e documentos. Também é disponível pelo serviço de Messenger, pelo Facebook e através da nossa fanpage, onde você nos acha por Simp Pelotas, ok? Então estas são as ferramentas eletrônicas, as nossas mídias, que abreviam, né, o distanciamento da própria direção com toda a nossa base, né? Possuímos mais de 200 locais aí de trabalho pertencentes à prefeitura. Obviamente não é possível chegarmos a todos locais, mas essas mídias, elas permitem que todos que utilizam-se de internet façam as suas visitas, façam as suas leituras e estejam inteiramente a par daquilo que a entidade que os representa está demandando, encaminhando e lutando. Já que ao vivo no nosso programa, a sua participação para nós é muito importante e ela se dá através do envio de mensagem de texto escrita. Tá? Mensagem de texto, obviamente escrita, não mensagens de áudio, né? A gente dá uma ênfase em mensagem escrita por duas formas. Através do número que encontra-se aí na tela, o 991228820, você pode enviar a sua mensagem escrita via SMS, ou famoso torpedo, e também via WhatsApp. Estamos online aqui, então das duas formas que você enviar a mensagem escrita, mas via SMS ou WhatsApp, você poderá participar aqui conosco ao vivo. Também fique à vontade para enviar o seu questionamento, a sua crítica, sua sugestão ou elogio. O espaço aqui é democrático, com certeza faremos a leitura e, como disse, é uma honra quando você envia a sua mensagem, é um sinal aí que está prestigiando a nossa programação. Obviamente, né, que temos vários colegas e cidadãos que assistem o nosso programa e que porventura não enviam suas mensagens, mas sabemos que a audiência é bastante grande e a gente já deixa aqui de antemão uma boa noite, um grande abraço a todos que prestigiam com a sua honrosa audiência. Bom, pessoal, não sendo diferente dos demais programas, o programa do SIMP, dos Sindicatos Municipais de Pelotas, é sempre bastante informativo, traz um resumo dentre as mais diversas atividades, sempre em defesa e na luta dos trabalhadores públicos municipais. E hoje trazemos aqui vários informes, temos 7 vídeos de situações de reuniões, de atividades
que demonstram a representatividade do SINP, não só para o conjunto da categoria, mas também quando versa sobre um determinado ou outro segmento dos municipários. Primeiramente, nós vamos demonstrar 2 vídeos que não foram possíveis rodar no programa último passado, o programa do dia 12 de maio, a última sexta-feira. Um vídeo porque não deu tempo mesmo, por aquilo que a gente tinha que abordar, e o outro houve um pequeno problema técnico, o qual já foi corrigido. Então, dentre estes 7 vídeos que trazemos para vocês hoje, um deles se refere à visita que o SINP fez lá no dia 24 de abril, ainda no mês passado, junto à Escola de Ensino Fundamental Piratinino de Almeida, onde a gente tratou sobre reforma da Previdência, sobre a reforma trabalhista, ambos projetos que tramitam no Congresso Nacional, no caso mais especificamente na Câmara dos Deputados Federais e posterior Senado. Então nós fomos lá falar não só com os professores, funcionários, mas com a comunidade que lá se fez presente. E também o outro vídeo, que não foi possível rodá-lo na semana passada, foi da visita que o SINP fez na própria sexta-feira passada, dia 12 de maio, onde nós fizemos uma visita ao prédio da Secretaria de Assistência Social, antiga Secretaria de Justiça Social e Segurança, a mais popular e mais antiga ainda, Secretaria de Cidadania, onde por diversos governos ela teve o seu nome modificado, mas o seu nome atual, como composição de secretaria, a pasta denomina-se Secretaria de Assistência Social. Então o SINP fez uma visita àquela secretaria e verificou rapidamente as ruins condições físicas, estruturais de trabalho que aqueles servidores lá lotados estão submetidos. Um prédio bastante antigo que carece de um grande processo de restauração interno, falando do prédio, e que iremos demonstrar aqui no nosso programa de hoje. Então esses são os 2 vídeos que não foram possíveis de rodá-los na última sexta, 12 de maio. Já como resumo desta semana, ou seja, de segunda até hoje, estamos trazendo 4 vídeos, ok? 4 vídeos. Um versa sobre a reunião que o SINP teve com os trabalhadores da referida Secretaria de Assistência Social nesta segunda pela manhã. Então o SINP reuniu-se com... A gente solicitava no mínimo 2 trabalhadores de cada casa, abrigo, pertencente à Secretaria de Assistência Social, para discutir com os mesmos sobre condições de trabalho, relações pessoais, enfim, tirar a pauta de demandas dos colegas daquele segmento. Na mesma segunda-feira, dia 15 de maio, pela tarde, o SINP reuniu-se com o diretor-presidente da Interpel, empresa do Terminal Rodoviário de Pelotas, a mais conhecida rodoviária, para nos apresentar. A gente não conhecia o novo diretor-presidente, e para conversar com ele que já tínhamos que iniciar o processo de database, de negociação salarial daqueles colegas lá trabalhadores. Já na sequência, nós, na quarta-feira, dia 17 de maio, pela manhã, o SINP mais a Comissão de Negociação de Servidores reuniram-se com a prefeita Paula Mascarenhas e sua equipe de governo, nesta quarta pela manhã, dia 17 de maio. Então é mais um vídeo que vocês verão aí, e claro, todos os vídeos estaremos comentando. Na mesma quarta-feira, dia 17, à tarde, o SINP realizou uma reunião com os trabalhadores da Interpel, lá na própria rodoviária, para tirar a pauta da database, ou seja, os trabalhadores discutiram os elementos que compõem a sua negociação salarial deste ano, 2017, daquela empresa pública. E por fim, o último vídeo que trazemos foi de ontem, o grande ato, a grande mobilização que teve em Pelotas, a partir das 17 horas, com concentração no Mercado Central,
e depois culminou numa grande marcha pelas ruas de Pelotas, onde teve um grande ato, uma grande mobilização de fora Temer, né? O que já vem se fazendo desde o ano passado, um governo ilegítimo, né? Uma pessoa que não foi eleita para ser presidente da República e que mesmo na qualidade de vice, ao assumir, colocou em prática tudo aquilo que a chapa Dilma Temer, quando concorreu, não colocou como proposta, em mexer em direitos trabalhistas, previdenciários, né, cada vez mais retirando do trabalhador brasileiro, além daquela PEC, que hoje já é lei, que limita os gastos públicos por 20 anos, congelando os investimentos, né, apenas pegando o orçamento do ano anterior e colocando a inflação pelos próximos 20 anos. Inclusive a própria política de valorização do salário mínimo, a partir do ano que vem, o mínimo pelos próximos 20 anos vai ter um reflexo de aumento bem menor do que os aumentos que vinham em anos anteriores. Então a gente já há muito tempo tratava que era um governo ilegítimo, golpista, e aí agora com as provas e áudios e vídeos que vem surgindo aí, que as várias emissoras de TV e rádio e internet vêm abordando, deixava cada vez mais claro aquilo que a gente há muito tempo já sabia e colocava aqui no nosso próprio programa de TV e em todos os espaços e oportunidades quais esses espaços lidávamos com isso. Então, tudo isso vai ser tratado no nosso programa de hoje, desta sexta, 19 de maio de 2017. Primeiramente, quero mandar um abraço para um querido colega, guarda municipal, até tem um informe aqui também da guarda municipal, querido colega que esteve nos visitando essa semana lá no SIMP, enfrentou um forte e grave problema de saúde, mas vem se recuperando firme e forte, né? Quando me viu, abriu aquele sorrisão peculiar, que é o guarda municipal Soares, né? A qual desejo um grande abraço aí para ele, que esteve presente lá no SIMP e diz que sempre nos assiste aqui semanalmente. Então, Soares, um grande abraço para ti, obrigado pela tua audiência e fico muito feliz pelo colega aí estar se recuperando. Bom, a pauta está bastante extensa, temos alguns informes iniciais, na sequência os vídeos com o resumo do que foi feito ao longo dessa semana, mas já recebo aqui uma mensagem via WhatsApp pelo final 7789. Olá, tudo bem? Hoje ouvi um comentário que o SIMP está descontando uma parte do dinheiro que os seletistas estão recebendo desse precatório que estão recebendo e por quê? Um abraço e assisto todos os programas. Um abração ao colega ou à colega que assiste. Bom, tem surgido muitos comentários e negativos, e esse é mais um, né? Eu te digo com todo respeito isso, porque a entidade que luta pelos trabalhadores e hoje paga um precatório graças à sua luta como direção e êxito jurídico dos nossos advogados, e só estamos pagando porque quem deveria pagar não pagou, que é a Prefeitura de Pelotas, por todos os prefeitos e gestores que passaram até então e não quitaram esses precatórios, tivemos que ganhar na justiça. O SIMP vem recebendo uma série ouvi um boato, ouvi um comentário, mas nunca ele é positivo. Geralmente ele é negativo, mas é normal, a gente sabe disso. Por quê? Porque é um ano que se trata de eleições do SIMP. O SIMP tem eleições de 3 em 3 anos. Esse ano é um ano eleitoral, haverá eleições para a direção do SIMP em setembro. E é normal que surjam comentários de diversas espécies negativas, como se fosse uma espécie de... não estou dizendo que é o caso da pessoa que chegou até a ti, claro, sem questão de generalizar. Eu estou dizendo nós que trabalhamos dia a dia, a gente recebe por telefone e por tudo, algumas dizendo que nem houve informação do SIMP, né, sobre o precatório. Bom, primeiro que não é verdade, que o SIMP já vem pagando o precatório desde o dia 17 de abril do mês passado. Segundo, que tem informações na época sobre o precatório em todas as nossas mídias eletrônicas, Facebook, site, Twitter, aqui no próprio programa de TV. Terceiro, que eu mesmo, Thiago Botelho, vice-presidente do SIMP, dei uma entrevista para a RBS TV e saiu no Jornal do Almoço, do meio-dia, do dia 21 de abril
dia de feriado de Tiradentes, numa sexta-feira. Além de também várias rádios comentarem, jornais, tanto Diário Popular como Diário da Manhã também já fizeram informações e reportagens sobre isso. Então, está e foi amplamente divulgado. Tudo muito bem organizado, por sinal, né? Nos primeiros dias teve filas, porque os colegas ouviam e entenderam que tinham que ir lá e acharam que iam receber na hora. Não é possível. São mais de 2.000 pessoas que têm direito a esse precatório. Obviamente não tem como pagar todo mundo. Imagina se 2.000 pessoas vão lá no Simp e nós tendo que pagá-las no mesmo dia. Não, para isso tem que ter uma organização. Assim como para quem quer fazer o saque do FGTS, para quem tem conta inativa, o governo estipulou um calendário para que as pessoas de forma organizada recebam. Assim como uma vez por ano, os trabalhadores, os que fazem direito, podem sacar o seu PIS ou PASEP, também tem um calendário de pagamento de acordo com a data com o dígito final do PIS ou PASEP. E no Simp não foi diferente. Nós fizemos também uma organização. De que forma? De todos os nomes que encontram-se nessa lista que veio do Poder Judiciário, primeiramente o Simp ia pagar os que são sócios da entidade. Nada mais justo, porque os sócios são os que mantêm a entidade, inclusive não só com a sua contribuição financeira, mas a sua contribuição permite que tenhamos este programa aqui de TV ao vivo, que é pago, que tenhamos toda a estrutura logística, material, de sede, de prestação de serviços, e o próprio processo do precatório, ele só chegou às últimas consequências, às últimas instâncias, com a contribuição do sócio, porque temos que pagar assessoria jurídica e pagar todos os outros demais serviços, o que é uma coisa salutar e normal. Então, nada mais do que justo que o critério que a gente utilizou foi, primeiro, pagar os sócios, os que são sócios da entidade. E depois começaríamos a chamar os não sócios, o que já estamos chamando, já estamos pagando os não sócios. O Simp diariamente vem pagando cerca de 100, 120 pessoas. É um número bastante expressivo, de 100 a 120 pessoas dia. E não tem mais fila. A partir do quarto dia já não teve mais fila. Por quê? Porque a gente orientou que bastava o colega comparecer pessoalmente no Simp, ver se seu nome encontrava-se na lista, e se o seu nome encontrava-se na lista, e ele via esse seu nome na hora ele via isso, era só ele deixar o número telefônico dele e que o Simp agenda o pagamento. Ou seja, deixava o número telefônico e ia embora. Dias depois, o Simp entrava em contato com o colega e já dizia: senhor tal, você pode vir no dia tal, a hora tal, que sairá com o seu pagamento. E assim é que a gente vem fazendo. Indo mais especificamente quanto ao teu questionamento, o desconto IA é diferente. E aí eu vou te explicar o porquê. Quem é sócio da entidade não pode ter desconto nenhum do valor do crédito do pagamento. Por quê? Porque ele já paga a mensalidade do Simp. Ele já é sócio e contribui. Então o valor tem que ser integral para ele. Por quê? Tem que ser integral em face que com a contribuição dele mensal, a gente já paga os advogados, a nossa assessoria jurídica. Tanto que sócio do Simp pode consultar para qualquer situação particular funcional quantas vezes quiser com os nossos advogados e nada é cobrado dele. Tanto que qualquer ação que envolva dinheiro que o servidor tenha que receber, se ele é sócio, ele recebe o valor integral. Não é descontado nenhum único centavo pela prestação do serviço dos advogados. Agora, aqueles que não são sócios, obviamente, na hora do pagamento do precatório, e aí, colega que está fazendo o questionamento aqui ao vivo, sim, aí é descontado uma taxa de administração. Por quê? Porque ele não contribui com a entidade, ele não é sócio da entidade, mas a entidade seguiu defendendo o interesse dele judicialmente. E para tudo isso tem custos. Custos para manter os advogados, custo para fazer a perícia contábil, porque como o precatório é do ano de 91, a moeda nem era o real. Então teve que ter peritos contábeis, inclusive, para fazer toda a conversão da moeda, cálculo de juros e correção monetária de lá até o presente momento. Então, colega, te digo tacitamente, só são descontados
aqueles que não são sócios da entidade. Por quê? Porque eles não contribuem, não pagam e mesmo assim foi mantida a defesa em última instância daquele colega que não é sócio, que não contribuiu, ou seja, os advogados trabalharam para ele. A direção do SIMP, a estrutura do SIMP, seja com xerox, com documentos, com internet, com telefone, tudo que foi alusivo a esse processo, quem é que pagou para o não sócio? O sócio. Porque se a única fonte de arrecadação do SIMP mensal é através da contribuição dos sócios, então foram os sócios que pagaram todos os serviços para o não sócio. Compreende? Então, por isso que é cobrada uma taxa de administração. E por que administração? Nós tivemos que também colocar mais pessoas temporariamente para poder aliviar toda essa fila. Há um grande esquema de organização onde diariamente a gente agenda todos os dias, através de ligações telefônicas, orientações de documentação que tem que ser trazidas. Há um grande aporte financeiro que a gente tem que fazer. Em que sentido? Para pagar esses precatórios diariamente, como são mais de 2.000 pessoas, há uma limitação do próprio banco em nos fornecer limite diário de folhas de cheque e de valor em espécie, inclusive. Então, que bom se o SIMP pudesse chegar no banco e dissesse, queremos 2.000 folhas já de uma vez só, porque são mais de 2.000 pessoas que temos que pagar. Ou queremos tantos em reais sacar aqui da conta para pagar esses trabalhadores. Compreende? Então não tem como. Então quase que todos os dias, semanalmente, também temos que ir no banco, retirar um número X de folhas ou alguma coisa em espécie, enfim. Há uma toda grande organização para pagar esses trabalhadores. Ok? Então acho que eu fui bem claro. Só é descontado em um pequeno percentual a título de taxa de administração de quem é não sócio, porque ele não pagou durante todo o período que ele já não era mais sócio. Muitos nunca sequer foram, alguns foram por um tempo, mas não são mais, mas seguiu a entidade trabalhando, gastando, para que tivesse até as últimas consequências desse processo. Ok, colega? Então, é exatamente esta a resposta. Uma outra mensagem aqui que veio via torpedo, final 2176, poderia informar qual o critério que o SIMP adotou para fazer o pagamento do precatório? Acabei de responder. Estive no SIMP há 20 dias e não me chamaram, enquanto que colegas foram bem depois e já receberam. Bom, colega, já falei, o primeiro critério, quem recebeu primeiro foram os que são e estão sócios da entidade. É exatamente o que eu expliquei. E depois, o que já começou, nós já estamos pagando aqueles não sócios. O fato de você ter ido há 20 dias lá, você foi para ver o seu nome. E não quer dizer que no dia seguinte, uma semana depois, exatamente vamos agendar. Tinham várias outras pessoas anteriormente, que você não soube quantas foram na sua frente antes, que já tinham conferido também já os seus nomes. Então, nós não pegamos por ordem alfabética, primeiro os sócios e depois as sequências não sócios. O que a gente quer tranquilizar é que todo mundo vai receber. Vai receber. O que as pessoas têm que entender é que quem causou todo esse prejuízo, quem demorou 26 anos foi a prefeitura. Eu sei que todo mundo tem ansiedade, é mais do que justo, de querer receber o seu dinheiro. Só que essas pessoas esperaram 26 anos. E por quem? Graças à Prefeitura de Pelotas. Graças aos seus gestores. Então, quem lutou pelo seu direito, quem hoje tem concretamente como lhe pagar, é o SIMP. Então, a gente pede, claro que por gentileza, que as pessoas tenham a tranquilidade necessária, que vão receber. Não tem como a gente ficar com dinheiro de ninguém. A lista é pública, está lá na sede do SIMP, com o nome de todo mundo. A gente sabe e compreende da ansiedade, e é mais do que natural. Mas a gente também pede que tenha a mesma compreensão com aquele que lutou e ganhou. Se tivesse que ter algum tipo de indignação, obviamente teria que ser com a Prefeitura de Pelotas, porque foi ela que causou, e não com quem solucionou, na verdade, a vida do trabalhador. Nesse sentido do precatório, obviamente. Tem uma mensagem aqui também que foi via torpedo. Boa noite, só para colocar um pouco de verdade, tem projetos que o Temer estava colocando em prática. São projetos da ex-presidente Dilma, só para lembrar, foram eleitos juntos, todos da mesma turma. Obrigado, Ana Paula. Sim, Ana Paula, mas a reforma previdenciária não foi projeto da Dilma e ela não se elegeu com isso. Nem ela, nem o Temer como chapa.
A reforma trabalhista também não foi proposta nem da Dilma nem do Temer. Lembrando que a reforma trabalhista, ela era lá do governo Fernando Henrique, estava engavetada, tentou-se colocá-la no governo Lula em 2003, o governo Lula arquivou, e aí você sabe que a Câmara dos Deputados, em plena noite e madrugada, colocou o projeto em regime de urgência. Então eu deixo bem claro que na chapa Dilma e Temer, quando se elegeram, não existia não como proposta reforma trabalhista, reforma previdenciária e nem a PEC que limita os gastos públicos, congela os gastos públicos pelos próximos 20 anos e que mudou a fórmula de cálculo do salário mínimo. Até antes do Temer mexer, o salário mínimo ele era reajustado anualmente pelo índice da inflação dos últimos 12 meses, mais o PIB, que são as riquezas produzidas pelo país, o Produto Interno Bruto. O Temer, quando agora colocou a PEC que limita todo e qualquer gasto público por 20 anos, seja na área da saúde, seja na área da educação, o que ele quis dizer com isso, Ana Paula? Ele agora, para o ano que vem, para investir em saúde, educação, segurança, eles vão pegar o mesmo orçamento do ano anterior e só colocar a inflação em cima, ou seja, só recompõe a perda, não vai ter ganho. Então o trabalhador brasileiro, por mais que tenhamos daqui para frente uma forte economia, que voltemos a crescer, todas as riquezas do país não vão ser mais levadas em consideração para cálculo do salário mínimo, compreende? Então tem que deixar bem claro, reforma previdenciária, reforma trabalhista e a PEC que limita o gasto público por 20 anos não foram propostas da chapa Dilma e Temer quando se elegeram. Pode pesquisar na internet, isso que eu estou afirmando, ele é bem claro. E por isso que nós somos contra. Foram os dois eleitos juntos? Obviamente. Tem as suas parcelas de culpa? Obviamente. Nós não temos nenhuma filiação partidária, eu não tenho, os sindicatos municipários não tem nenhuma bandeira partidária, graças a Deus. E concordo contigo em parte, né? Mas não temos como afirmar que a Dilma e o Temer se elegeram dizendo, vamos fazer a reforma previdenciária, onde vamos aumentar o tempo de trabalho dos trabalhadores, né, e tiraremos mais direitos trabalhistas, e vamos limitar o gasto público pelos próximos 20 anos, vamos congelar os salários e os investimentos em áreas primordiais como saúde e educação. Não, isso nunca teve, e foi isso exatamente que eu afirmei. Bom, pessoal, vamos aqui ao primeiro vídeo, né? Senão não vai dar tempo da gente rodar tudo, são 19 horas e 33 minutos. Este é o programa de TV do Simp, desta noite de 19 de maio de 2017. Então, Wagner, por gentileza, o primeiro vídeo que não foi possível rodar, pessoal, semana passada, se refere à visita que a direção do Simp fez à comunidade escolar, Escola de Ensino Fundamental Piratinino de Almeida, lá no final da Avenida Domingos de Almeida, onde fomos conversar com o pessoal sobre tecnicamente como foi a reforma previdenciária, como ela vem sendo tratada no Congresso Nacional, reforma previdenciária, reforma trabalhista, né, e tantas outras situações que permeiam a vida dos trabalhadores. Então a gente conversou com vários grupos, né, para justamente poder fazer essa abordagem, poder fazer essa conversa. O Simp desde o início se colocou à disposição tecnicamente, politicamente, para conversar sobre esses assuntos, elucidar, deixar mais claro o entendimento do quanto isso nos atinge, caso isso venha a ser aprovado. E o Simp já tinha feito de igual forma uma visita lá na escola, lá no CAIC, nós já tínhamos feito, também já tínhamos feito lá na comunidade do Monte Bonito, na escola João da Silva Silveira. Então a gente sempre se colocou à disposição para o local público que quisesse o esclarecimento técnico, político, né, sobre como anda a reforma da Previdência, o que muda na vida, o que impacta na aposentadoria, o que isso de fato, se vier a ser aprovado, se enquadra numa regra de transição, se não se enquadra. Então, várias perguntas peculiares são dirimidas e respondidas nestes momentos, né? E é uma forma também mais próxima, mais tranquila de conversar, diferente de um grande grupo, como uma assembleia ou uma reunião mais ampliada. Então, um abraço a todos os colegas da Piratinino de Almeida, que bem nos receberam e foram lá juntos prestigiar com isso. Final do 2176. Caro Tiago, sou sócio há mais de 20 anos e ratifico, colegas foram conferir seus nomes bem depois da minha ida no Simp.
Ok, não tem problema, né? Você disse que é sócio há mais de 20 anos, mas é como eu falei, né? Não houve um critério de ordem alfabética, e sim foi pelos sócios do Simp. Alguns a gente já tinha ali até o contato atualizado, porque muitos sócios que nós temos há um bom tempo não tem todos os seus dados às vezes atualizados, como telefone ou algo do tipo. Mas o que a gente quer dizer bem claro, colega, é o seguinte: todos os sócios recebem e receberão antes dos não sócios. É essa a questão. Segundo, não houve um critério de escolha. Tivemos casos excepcionais? Tivemos. Pessoas com problemas de saúde grave, pessoas doentes comprovadamente, umas situações graves, né? Comprovaram, isso são casos excepcionais. Mas se você quiser tratar melhor do assunto, quiser ir pessoalmente, lá na sede do Simp, a gente conversa tranquilamente, mas posso te garantir, não há nenhum critério discriminatório. Aliás, pelo contrário, sócio recebe antes do não sócio, mas é o que eu repito, independente se um levou 20 dias, o outro levou 13 ou 18, todo mundo vai receber. É essa a questão, todo mundo vai receber, todo mundo que o nome encontra-se na lista vai receber. Isso é uma questão mais do que certa e natural, que a gente diz. Quem causou todo o problema, todo esse transtorno, é a Prefeitura de Pelotas, né? A gente não vai exigir que a pessoa se indigne e cobre do prefeito da época, né, que era o Anselmo Rodrigues, na década de 91, na década de 90, ou dos gestores que depois o sucederam e não pagaram, e tivemos que cobrar em última instância. Não vamos querer que cobrem, briguem com alguém da Prefeitura, lógico que não, mas o que às vezes é um pouco compreensível é que parece que o Simp não vai pagar, ou parece que o Simp está demorando tanto que já se passaram meses. Não, é uma questão de organização. São muitas pessoas que chegam lá diariamente, e a direção do Simp como um todo não trabalha só para pagar o precatório, né? É a database, é a visita do setor, é a reunião com o outro setor. Não é à toa que a gente traz um monte de vídeos aqui semanalmente das mais diversas atividades, porque a gente se subdivide e atua em tudo. Estamos pagando precatório, estamos ingressando na justiça por outro motivo, estamos tendo reunião com a Paula porque ela corta o ponto para tratar do nosso salário e por aí vai. Mas, com certeza, com toda a calma e tranquilidade, todos vão receber. É só isso que eu quero dizer. Todos vão receber. Ninguém tem como ficar com dinheiro ou algo do tipo. Isso é bastante tranquilo quando a gente informa algo nesse sentido, né? Que a gente diz, a preocupação tinha que se dar mais com quem ficou devendo, né? Com quem recorreu até a última instância para não pagar os trabalhadores. Aí sim que a preocupação tinha que ser, de fato, peculiar e toda nesse sentido. A minha querida Rejane diz aqui: oi, boa noite, estou como rotina de sexta-feira às 19 horas assistindo o programa. Sou sócia há 29 anos, estava trabalhando neste período e meu nome não consta na lista. Bom, primeiramente, Rejane, como eu falei, quem tem direito, trabalhador que era regime CLT, estatutário não tem direito, é somente trabalhador CLT, que trabalhou no ano de 91, dos meses de março a agosto de 91. Quem é que tem direito? Quem era seletista na época, da administração direta. Quem trabalhou na indireta não tem direito. Então, quem trabalhou em Sanep, em a extinta FMAPEL, quem trabalhou na Eterpel não tinha direito. Quem tem direito é quem era seletista em 91, trabalhou de março a agosto e que na época ganhava menos do que 2 salários mínimos nacionais na época. São todos esses critérios. Aí tem que ver se tu te enquadra nisso aí, Rejane. Segundo, além de se enquadrar em todos estes critérios, quando o Simp na época solicita a lista, quem detém os nomes dos trabalhadores que se enquadram na situação é a Prefeitura de Pelotas, Secretaria de Administração. E é ela que encaminhou, na época, para o Poder Judiciário. Bom, se a pessoa se enquadra nessa situação, ela era seletista, trabalhou de março a agosto de 91, o precatório se refere a bônus salarial de quem na época ganhava menos do que 2 salários mínimos nacionais. Se ele preencheu todos os requisitos da época e seu nome não está na lista, tem algumas situações do porquê não estar na lista. Primeiro,
erro da prefeitura não ter colocado o nome, porque não é o SIMP que coloca, o SIMP não detém o banco de dados de recursos humanos da prefeitura. Segundo, se o colega, na época do envio da lista por parte da prefeitura, estava de atestado médico, afastado por algum motivo, o nome não constava naquele momento na folha, e aí a prefeitura errou novamente, pode não ter colocado o seu nome. Então, há diversas situações, mas te garanto, não é porque é o SIMP aqui que está falando, viu, Regiane? Nós somos bastante humildes se o erro partisse de nós, mas quem se enquadra nessas situações de direito, Regiane, e o seu nome não apareceu na lista, o erro foi todo da Prefeitura de Pelotas. O nosso papel é entrar com a ação coletiva em nome dos trabalhadores, requisitamos a lista daqueles que se enquadram na situação e a Prefeitura que fornece os nomes. Mas nós não temos acesso aos nomes, temos acesso no momento que a Prefeitura encaminha para o Poder Judiciário, compreende? Então tem que ver, Regiane, se tu era seletista em 91, trabalhava para a administração direta, ganhava menos do que 2 salários mínimos nacionais entre março e agosto de 91, aí tu terias direito. Se o seu nome não se encontra na lista preenchendo esses requisitos, houve um erro por parte da Prefeitura de Pelotas. Tá bem, Regiane? Wagner, já são aí 19 horas e 42 minutos. Coloca para nós, Wagner, o segundo vídeo que se refere à visita que o SIMP fez à Secretaria de Assistência Social na sexta-feira passada, dia 12 de maio. Tá? Vocês vão ver a situação que está lá, o prédio, pessoal. Prédio aí com teto todo mofado, é um prédio que recebe um grande número de cidadãos pelotenses, faz cadastramento, Bolsa Família e tantos outros programas do governo federal, né? Então é um prédio aí que está com a estrutura bastante comprometida, né? O teto bastante mofado, tem muita fiação elétrica exposta, com emendas, como vocês estão vendo aí, com várias emendas, fiação elétrica exposta, que compromete aí um risco aí de um possível curto-circuito, tá? Então, esse prédio fica situado ali na Deodoro, esquina 3 de Maio, possui câmeras de segurança, mas praticamente câmera de segurança mais para vigiar ali os trabalhadores do que prestar segurança para a comunidade. Então, todo o cabeamento telefônico, de internet, todo ele é pendurado, né, cheio de emendas, enrolado, a tomada ali sobrecarregada com fios, tudo enredado, o trabalhador tropeça ali nessa fiação toda jogada ali no chão, né, a parede descascando, se esfarelando, janelas que não abrem, né, não entra nenhum acesso do vento ali, janelas totalmente emperradas, né, elas não funcionam, o cabeamento também, todo ele pendurado, não tem uma canalização ou fixação deste cabeamento elétrico, telefônico e de internet, né, a cozinha, né, o mini refeitório que eles têm ali é dividido, o espaço com um local para tirar xerox, né, o cabeamento, o modem, tudo atirado no chão, então ali as pessoas se enredam, né? Esse é o banheiro dos usuários e servidores, né, caindo azulejo, o teto lá já desabou uma parte da forração do teto. Então é bem comprometedor, né, a situação ali de estrutura física do prédio da Secretaria de Assistência Social, cito novamente, Rua Marechal Deodoro, esquina 3 de Maio, né, um prédio que está necessitando um restauro. Aí a parte ali mais próxima da garagem, né, onde são guardados brinquedos e outras coisas que são destinadas a cidadãos. A gente vê aí também a fiação elétrica ali bastante comprometida, com muitas emendas, próximo à caixa ali de registros, muito material empilhado, a gente sempre cita que tem bastante câmera ali, né? O cano que capta aí a água da chuva joga água para dentro do prédio, transborda ali pelo pé sobre o piso, né? Então é uma situação bem complicada. Olha a chave de luz, né, o local de todo o sistema de fiação elétrica do prédio. Então requer aí urgentemente uma correção, um restauro e atenção com a segurança, não só dos trabalhadores como dos cidadãos que visitam lá frequentemente, buscam os serviços frequentemente da Secretaria de Assistência Social. Agora eu vou pedir para o Wagner colocar para nós o vídeo da reunião que houve no SIMP nesta segunda pela manhã com os trabalhadores
da Secretaria de Assistência Social, tá? Onde eles relataram diversos problemas, né, como a relação de autoritarismo que eles são tratados por parte de seus superiores, são trocados de setor e de turnos de trabalho de forma abrupta, sem nenhuma comunicação prévia. Os servidores são vigiados por câmeras direcionadas para eles, mas essas deveriam servir para a segurança dos locais de trabalho, mas as câmeras lá são mais utilizadas como mecanismos de controle pessoal. Também os servidores relataram riscos permanentes de morte, face às constantes ameaças que eles sofrem por parte de usuários, né, que é a população assistida, que se encontra em vulnerabilidade social. Então eles lidam com drogaditos, com infratores, né, com pessoas vitimadas de abuso físico, sexual, enfim, e eles já têm diversos relatos e boletins de agressões físicas e verbais nas casas às quais trabalham, né. Muitos têm que cuidar de pessoas em hospitais, retirar pessoas de rua, né? Então, são servidores que têm uma importância fundamental na prefeitura, né? E que ganham, na sua grande maioria, menos que o valor do salário mínimo nacional, né? Então, na reunião que a gente realizou com a prefeita Paula, a gente tratou desse problema que é urgente a Prefeitura de Pelotas, né, a Secretaria de Assistência Social, ter um cuidado maior com esses trabalhadores. Tem vários desses que estão trabalhando nas casas 8 horas corridas, sem direito ao intervalo, sem ter direito ao intervalo no mínimo de 1 hora para descansar, para se alimentar. Tem casos de servidores que trabalham em regime de 12 horas diário e que nessas 12 horas também não tiveram nenhuma hora de intervalo para repouso. Isso é ilegal. Isso é desumano com os trabalhadores, né? Então, a gente já mostrou aqui no nosso programa há um tempo atrás, os trabalhadores do Centro Pop, né, onde o usuário que entrava na casa não podia ser revistado. E aí o servidor perguntava se ele portava algum instrumento. E aí o usuário deixava arma, faca, canivete, instrumento cortante. Aí o servidor tinha que catalogar e entregar para o usuário no final. Então eles entravam armados lá para dentro. Várias brigas já ocorreram dentro do Centro Pop, né? E esses trabalhadores não têm qualquer tipo de segurança, não há guarda municipal no local, né? Não tem um amparo legal para representá-los, né? Muitas vezes os trabalhadores têm que acompanhar o usuário no hospital e ficam direto no hospital, fazendo papel de família, inclusive. Então o SIMP já encaminhou um ofício para o secretário de Assistência Social, Luiz Eduardo Longaray, pedindo uma reunião com a maior brevidade possível, porque não pode continuar a situação dos trabalhadores da assistência social antiga cidadania. Bom, agora vamos para outro vídeo que o Wagner vai colocar agora, que é a reunião do SIMP com o diretor-presidente da Eterpel, da empresa do Terminal Rodoviário de Pelotas, reunião realizada 15 de maio, segunda agora à tarde, com o senhor Jorge Vasques, onde fomos nos apresentar, conhecê-lo, né, e a gente foi tratar da pauta database dos trabalhadores da Eterpel, que começava-se agora, já em maio, né? Então, por se tratar de uma empresa pública, a negociação se dá diretamente com a diretoria, né, e não diretamente com a prefeita. Então, o Jorge Vasques, o Cláudio Montanelli, que também agora encontra-se junto à empresa do Terminal Rodoviário de Pelotas, né, representando a direção da Eterpel, estavam lá, acompanharam a reunião, nos receberam muito bem, e ali a gente tratou que vários problemas com certeza já apareceriam nesta pauta database que seria tirada num momento oportuno, e esse momento foi num dos próximos vídeos que veremos mais à frente. Então, o diretor-presidente nos recebeu e logo aí na sequência dos vídeos vocês vão ver o que deu também a Assembleia dos Trabalhadores da Eterpel. O antepenúltimo vídeo, Wagner, coloca para nós agora, trata-se da reunião do SIMP e comissão de negociação com a prefeita Paula Mascarenhas, né? Essa reunião com a prefeita foi nessa quarta, a fim de nós tratarmos da nossa pauta database, né? E tivemos um único só avanço concreto. A prefeita disse que não vai devolver o valor dos dias descontados, oriundos de paralisação e greve, porém não vai implicar
em nada na ficha funcional dos servidores, nem para efeitos de licença-prêmio, férias ou aposentadoria, né? Esse último dia, 28 de abril, aqueles que dependem do transporte coletivo e que não puderam se deslocar ao seu local de trabalho, obviamente não serão descontados. Falamos para a prefeita da necessidade de não parcelar a inflação do período, já que a prefeita, num primeiro momento, colocou 3% de reajuste e 0,99%, que é o restante do NPC, só lá para dezembro, sem ser retroativo a maio, né? E nós informamos da necessidade de que inflação é recomposição da perda. Então, se tiver que se dar, tem que se dar tudo num único momento agora em maio, né? Não de forma parcelada. Demonstramos para ela que todos os municípios aqui, vários da região sul, todos eles deram no mínimo a inflação do período mais um ganho real, e quando deram a inflação do período, usaram outros indexadores econômicos de percentual maior, e a prefeitura está nos dando menor. A prefeita ficou de pensar em reavaliar a proposta e vai encaminhar para a nossa Assembleia. Quando, pessoal, será a nossa Assembleia? A Assembleia Geral dos Municipários será nesta terça-feira, 9h30, a segunda chamada, a primeira às 9h30 a segunda, terça-feira, 9h30, dia 23, no Pelotense, tá? Assembleia Geral, para colocar em apreciação a pauta database da prefeita. Então, vamos à Assembleia essa terça, 9h30 da manhã, lá no Pelotense. Wagner, o penúltimo vídeo, tudo curtinho, eu estou vendo o tempo, são 19 horas e 52 minutos. Penúltimo vídeo, Wagner, foi a reunião com os trabalhadores da Eterpel. Esse vídeo é de 55 segundos. Tivemos a reunião com os trabalhadores da Eterpel nesta quarta, dia 17 de maio à tarde, onde os trabalhadores da Eterpel tiraram a sua pauta database, tá? Nesta pauta, os trabalhadores tiraram a sua proposta de reajuste salarial, de vale alimentação e de diversos problemas de condições de trabalho que eles passam, né? Então, com bastante ênfase, foi o único órgão da administração indireta que sequer teve reajuste no vale alimentação ano passado. Previpel teve, Sanep teve, os trabalhadores da Eterpel não tiveram. Os trabalhadores da Eterpel também ganham salários padrões abaixo do mínimo nacional e enfrentam diversas más condições de trabalho, né? Então isso aí é bastante complicado lá na Eterpel. Já mandamos essa pauta para o diretor-presidente Jorge Vasques, a qual solicitamos reunião com ele para tratar da pauta destes trabalhadores. Quero deixar aqui um informe, pessoal, também, repito, Assembleia dos Municipários para tratar da sua pauta database nesta terça, 9h30 da manhã, no auditório do Pelotense. Já na quarta-feira, pela manhã, haverá uma assembleia específica da Guarda Municipal. Quarta-feira, 10 horas da manhã, Assembleia da Guarda Municipal, lá no Sindicato da Alimentação, na rua Almirante Barroso, 3124, próximo a Juscelino Kubitschek, ali na antiga fábrica da Pepsi. Quem sobe é Barroso, antes de chegar a Juscelino, uma quadra antes, fica o Sindicato da Alimentação. Quarta-feira, dia 24, 10 horas, Assembleia da Guarda Municipal. Pessoal, eu vou deixar para o próximo programa, porque é um vídeo de 5 minutos, o vídeo da marcha e do ato Fora Temer que teve ontem em Pelotas. É um vídeo de 5 minutos, é um vídeo grande, né? Nós temos um próximo programa que trabalha também com entrevistas ao vivo, tem que ajeitar aqui o estúdio. Então, na sexta-feira que vem, eu prometo mostrar o vídeo de tudo que ocorreu ontem, desde a concentração no mercado, a marcha pelas ruas de Pelotas, pedindo que o presidente Temer saia da presidência da República e solicitando diretas já que o povo brasileiro possa eleger um novo presidente, onde havia um grande número de pessoas, trabalhadores, municipários, servidores, cidadãos pelotenses, né? Todos eles em luta em prol de toda a nação, que não aguentam mais a roubalheira existente, a demanda só contra o trabalhador e nada tirando de nenhum parlamentar, tirando nada das regalias que eles têm. Então, sexta-feira que vem, nós vamos aqui colocar o vídeo na íntegra
de tudo que nós filmamos ontem da marcha e do ato Fora Temer em Pelotas. Bom, pessoal, este é o programa de TV do Simp, desta noite, 19 de maio de 2017. Eu, Thiago Botelho, vice-presidente, aqui me despeço, desejando a todos um belo final de semana, prometendo nos reencontrar na sexta-feira que vem. Um beijo, um abraço e tchau, tchau.